os teus propósitos, Senhor Deus, a entrar nos lugares em que tu tens nos preparado para nós, Senhor Deus, para que, Senhor Deus, cadeias sejam quebradas através das nossas vidas, Senhor Deus, para que pessoas sejam libertas, Pai, através da tua palavra, Senhor, saindo das nossas bocas, Senhor Deus, através das atitudes das nossas mãos, Senhor Deus, através dos lugares onde os nossos pés pisarem, Senhor Deus, compungidos, Senhor Deus, com um coração contrito, Senhor Deus, impelidos pelo Teu Espírito, Senhor Deus, há lugares que ainda não foram alcançados, Senhor Deus, há lugares que Tu, Senhor Deus, tens já determinado para a vida de cada um de nós, Senhor Deus, irmos, mas que nós não chegamos lá ainda, Senhor Deus. Pai, nós precisamos da Tua, Senhor Deus, da clareza no nosso espírito e na nossa mente, Senhor Deus, para que a gente viva, Senhor Deus, e alcance, Senhor Deus, pessoas, Pai, e que o Teu reino seja, Senhor Deus, expandido, alastrado, através do propósito que tem para as nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos Te dar graças nessa noite, Senhor Deus. Queremos pedir para que Tu receba, Senhor Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Deus. E que Tu honre, Pai, a presença de cada um nessa noite, Senhor Deus. O propósito que há em cada coração, Senhor Deus. Que venha o Teu Espírito, Pai, manifestar a graça, Senhor Deus, em cada vida. Nós Te louvamos, Senhor Deus, nessa noite, Pai, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, que a graça do Senhor seja mais forte do que a gente imagina na nossa vida, no nosso coração, nessa noite. Que a palavra do Senhor possa ficar gravada no nosso coração e nos impulsione para alguma coisa, para algum lugar que a gente ainda não foi, talvez para um lugar que a gente não tenha jamais pensado em ir, não somente um lugar físico, mas um lugar espiritual, um lugar no Senhor, um recôndito no Senhor, um cantinho que o Senhor tem reservado para nós, que a gente possa penetrar nesse cantinho, que a gente possa entrar e fazer parte junto com o Espírito do Senhor, ser uma coisa só nessa noite, nos sentirmos pertencentes ao Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que cada um de nós consiga se sentir pertencente ao Senhor, como parte do mesmo Deus. Por isso que a gente eu não peço pela presença do Espírito Santo aqui, mas que a manifestação dele aconteça, porque ele já está presente. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. E a gente vem, às vezes, eu falo por mim, muitas vezes, com alguma motivação qualquer. Às vezes a minha motivação é entregar algo ao Senhor. Mas às vezes a minha motivação é cumprir a minha escala. Às vezes a minha motivação é buscar algo do Senhor. Às vezes a gente vem com a motivação certa, às vezes a gente vem com qualquer motivação, com a motivação errada. Mas quando a gente vem aqui, o Senhor já estando, e nós abrindo os nossos ouvidos, o Senhor fala aos nossos corações. Então que nós que estamos aqui nessa noite, diferente do que a gente tenha vindo fazer aqui, mas o Senhor está aqui, e nós pedimos para que a manifestação do Seu Espírito, da Sua presença venha sobre nós nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Toma o teu lugar, meu querido. Se você quiser acompanhar a leitura, segundo livro de Reis, no capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor Deus. Obrigado pela esperança que Tu coloca nos nossos corações, Senhor. Segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhes chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai e vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor Deus. E a riqueza que há, Senhor Deus, na inspiração que tu deu aos teus servos, Senhor Deus, para escreverem e deixarem esse legado para nós, que é as tuas escrituras, que elas possam hoje, Senhor Deus, ser como um bálsamo nas nossas vidas, que venha nos trazer clareza, entendimento, que venha de encontro, Pai, à nossa necessidade, Senhor, que venha de encontro às nossas fraquezas, Senhor, e que seja, Senhor Deus, um suprimento para nós essa noite, Pai. Queremos nos alimentar da tua palavra, Senhor Deus, que ela venha nos saciar nessa noite, porque não há nada melhor, Senhor Deus, do que entender aquilo que tu tens para nós, Senhor Deus, e desfrutarmos daquilo que tu nos proporciona. E nós queremos, Senhor Deus, desse legado, deixar isso para nós, Senhor Deus. Nós queremos nas Escrituras como nossa regra de fé, Senhor Deus, como um livro que nos conta não só a história de um povo, Senhor, mas que nos ensina uma conduta, que nos ensina um padrão de vida, Senhor, e que nos ensina também a nos aproximarmos de ti, conhecendo, Senhor Deus, os teus feitos nessa terra, Pai, e crendo que grandes coisas tu há de fazer ainda, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor Deus, porque tu nos coloca nesse meio, Senhor. Nós não somos somente ouvintes da tua palavra, nós não somos somente aqueles que leem a tua palavra, nós somos participantes da tua palavra, da tua história, do teu reino, Senhor. Isso alegra o nosso coração, Senhor. E é nessa fé que nós queremos nos mover, Senhor Deus, como sendo participantes do teu reino, Senhor. E crendo que as tuas promessas, Senhor Deus, os teus escritos, eles recaem sobre nós também. E aquilo que fizeste aos teus, Senhor Deus, tu podes fazer a nós também. E essa é a nossa esperança, Senhor Deus, nessa noite, Senhor. E algo de novo brote nos nossos corações, Senhor. Que nos encaminhe por uma vida mais plena da tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai. Quero orar também, Senhor Deus, pelos dizimistas, os ofertantes, Senhor. Aqueles que entenderam que nós vivemos por princípios, Senhor Deus, não por leis ou por regras, mas por princípios, Senhor Deus. Aquelas coisas que tu estabeleceu para firmar, Senhor Deus, todo o teu reino, Senhor. E aqueles então que dispõem de recursos e depositam, Senhor Deus, nesse gasofilácio, Senhor Deus, nessa local de coleta, Senhor Deus, entendendo que contribuem ali para o reino também, Senhor Deus, com os seus recursos. A recompensa vem de ti, Senhor Deus, da tua maneira e no teu tempo, Senhor. E nós esperamos em ti, Senhor, porque não há lugar onde a gente possa esperar, Senhor Deus, se não for em ti e na tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua provisão, pelo sustento dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. O texto nós fala do profeta Eliseu. Então, quando uma mulher vem de encontro a ele, uma viúva, e aí então começa essa história, né, cheia de coisas que, se nós atentarmos a elas podem trazer algo de novo para as nossas vidas. Mas antes de Eliseu então começar o seu ministério como profeta, antes de Eliseu iniciar seu ministério, ele encontrou Elias. E Elias era um profeta reconhecido, foi um dos homens que foi levado aos céus e não conheceu a morte, o próprio Senhor o levou. Então, quando Eliseu encontrou Elias, ele começou a seguir Elias. E onde Elias ia, Eliseu ia também. E ali ele abriu mão de tudo que tinha, da sua fazenda, dos bois, fatou os bois, fez um churrasco com o arado, com os aparelhos, enfim, né? E ele colocou um ponto final naquela jornada dele. Importante isso é quando ele decidiu que seguiria o homem de Deus, ele pôs um ponto final
na jornada que ele vinha tendo com a sua família, com seu pai, como agricultor, né? E ele não deixou margem para voltar atrás. Matou os bois, que eram os animais que puxavam o arado, queimou as peças de madeira, para que, se porventura no caminho ele quisesse voltar, ele já não tinha mais para onde voltar, porque ele mesmo tinha apagado o rastro da vida anterior dele. Eu lembro da minha conversão, na minha caminhada, no início da minha caminhada, quando eu conheci o Senhor, eu quebrei todos os meus discos e joguei fora, enfim, queimei as revistas, enfim, né? Eu precisava disso. E eu pensando, se fosse hoje, talvez, alguns discos eu não quebraria. Mas naquele momento eu precisava sim ter quebrado, porque eu precisava de um selo na minha mudança de vida. Eu precisava me desfazer de tudo aquilo que de alguma forma representasse a vida que eu vivia anteriormente. Certa vez nós estávamos num local, num acampamento, tinha um açude, e o Mauro ministrava ali, e um rapaz decidiu se batizar. E ele tinha uma pulseirinha, né, uma tarjinha vermelha, amarela e verde, uma pulseirinha jamaicana. Então, quando ele foi entrar naquele açude, era um dia frio, ele arrancou aquela pulseira e jogou na beira do açude e entrou para se batizar. E a minha filha me perguntou, tá, mas era pecado aquela pulseirinha ali, aquela pulseirinha da Jamaica, enfim, né? Não era pecado. Mas para ele, o rasgar, o arrebentar aquela pulseira, foi como um rompimento com a vida que ele vivia, do fumar maconha e escutar reggae, Bob Marley, aquela coisa toda. Para ele foi um rompimento. E às vezes a gente precisa, numa tomada de decisão, fazer com que alguma coisa seja como um selo, como um emblema no nosso passo seguinte. Não simplesmente dar um próximo passo, mas me firmar e dizer, olha, eu rejeito isso que eu vinha fazendo até agora, porque eu sei que algo novo se apresenta para mim. E esse rejeitar, ele envolve também uma tomada de atitude e um abrir mão de algumas coisas. Mesmo que a gente veja, isso não era problema que mantivesse, mas ele tem algum vínculo, então eu já não quero mais. E aí então eu coloco um selo na minha nova jornada. E foi assim que Eliseu fez quando ele decidiu a seguir o profeta Elias. E Elias, na sua jornada, de tanto ele estar junto, Elias falou para ele, olha, eu vou até Jericó, então tu fica aqui. Ele disse, não, eu vou contigo. E ele foi, disse, não, eu vou até o Jordão, tu fica. Ele disse, não, eu vou contigo. E onde Eliseu ia, o Elias também. Então Eliseu pergunta para Elias, tudo bem, eu vou subir aos céus, o Senhor vai me levar, e tu que está me seguindo aí, o que tu queres que eu te faça? E ali então, a partir do pedido dele, Elias subiu aos céus e Eliseu ficou dando sequência àquele ministério que Eliseu tinha, né, de profeta. E aí nesse momento ele se encontra com essa mulher, e em determinada situação ele diz para essa mulher a mesma coisa que Elias lhe disse, o que queres que eu te faça, o que eu posso fazer por ti? E essa mulher era uma mulher, era esposa, agora já viúva, mas antes era esposa de um dos discípulos dos profetas. E os discípulos dos profetas, eles tinham a revelação de Deus, a mesma revelação que Deus dava aos profetas, ele dava aos discípulos. Quando Eliseu estava indo aos céus, os discípulos dos profetas já sabiam disso, e foram falar para Eliseu, quando Elias iria subir ao céu. Então os discípulos participavam daquilo que os seus mestres também participavam. E é importante assim, quando a gente vê que alguém carrega alguma coisa do Senhor, que alguém tem alguma coisa de Deus, e ele leva com ele, à medida que eu passo a crer nisso, e que eu estou próximo, eu também vou ter parte naquilo. Quando eu decido crer que uma palavra de Deus vem sobre a minha vida, e eu creio naquele que liberou a palavra do Senhor, eu tenho parte naquela palavra. Nós estávamos conversando ontem, e alguém falou sobre uma determinada situação, alguma posição que alguém tomou, né? E dizendo, olha, isso foi louvável, isso que tu fez, mas a pessoa disse, não, eu fiz conforme a palavra do homem de Deus. A atitude foi louvável porque simplesmente se creu
que aquela palavra que vinha do homem de Deus era a verdade. Então se tomou uma decisão a partir daquela palavra. E é isso que cabe a nós. Quando a gente percebe que há algo de Deus em alguém, creia, porque tu passa a ter parte também nessa promessa. E essa mulher, então, viúva agora de um homem, de um dos discípulos dos profetas, se encontra com Eliseu. E ela fala: olha, tu sabe, o meu marido é morto, e tu sabe como ele era temente a Deus. Eliseu conhecia esse homem. E essa mulher, ela está numa condição agora de viuvez. Ela é viúva, ela já não tem mais o seu marido. A vida dela anterior era a sua casa, a sua família, o seu marido, o pai de seus filhos, aquele de alguma maneira provia o sustento para casa. Essa era a vida dela. Mas agora ela se via desamparada, sem o marido, os filhos sem o pai, com uma dívida, sem alimento, numa condição de humilhação. Esse era o momento dela, o presente dela era esse. Mas ela sabia que alguma coisa tinha lá na frente. Mas ela não conseguia viver ainda o que estava por vir. E o que estava ao redor dela era uma situação ruim, difícil, de tragédia. E esse texto me lembra também de alguma coisa que a gente comentou já ontem, quando conversávamos com os pastores, enfim, do povo de Israel. O povo de Israel também estava num momento de transição. Eles tinham saído do Egito, numa condição de escravidão, e eles sabiam que tinha uma terra prometida para eles, mas eles estavam no meio do caminho, eles estavam no deserto. A vida que eles tinham passado já não voltava mais. A vida que eles estavam não era aquilo que eles iriam viver, e nem o que eles queriam, porque o deserto, o sol é muito quente, tu olha para o lado, é só areia, a areia bate no teu rosto, tu não tem direção, porque o vento muda as dunas, e é um lugar ruim, mas é um lugar de transição. E o povo estava num lugar de transição, assim como essa mulher estava num momento de transição da vida dela. E talvez como alguns de nós estejamos em um momento de transição, saindo de um lugar onde estávamos, mas almejando um lugar que há de vir ainda. Ainda não estamos nesse lugar, ainda não alcançamos essa promessa. Estamos no caminho, e esse caminho é um caminho doloroso. Para nós cristãos o caminho é doloroso. Essa mulher era temente a Deus, mas o caminho era doloroso. O seu marido era um dos discípulos e profetas, tinha a revelação do Senhor. Mas mesmo assim, por alguma circunstância da vida, ele se endividou e precisou pedir um dinheiro emprestado. E agora, já morto, deixou a mulher desamparada, ainda com uma dívida. Então o mau momento, ele vem para todos nós, inclusive para nós cristãos. Tem um texto que Jesus fala certa vez em Siloé, um local onde caiu uma torre, e 18 pessoas morreram. Daquelas 18 pessoas morreram pessoas más e pessoas boas. A tragédia vem também para as pessoas boas. Nós não estamos isentos das adversidades da vida, porque somos cristãos. Então talvez nós possamos estar passando por algum momento de alguma adversidade, algum momento de transição. E esse lugar não é um lugar confortável. Mas para o povo de Israel, quando estava no deserto, aqueles que estavam junto com Moisés, que entendiam aquilo que Moisés entendia, que criam naquilo que Deus tinha revelado para Moisés, esses conseguiam olhar para frente e ver a promessa do Senhor. Mas os que não estavam alinhados com Moisés, eles não tinham para onde olhar, então eles olhavam para trás. E a palavra nos diz que eles tinham saudades do Egito, saudades do tempo da escravidão. Lá nós éramos escravos, mas lá a gente tinha uma comida, lá a gente comia uma carne, era açoite, era trabalho todo dia, era trabalho forçado, nós tínhamos privação de tudo. Mas tinha alguma coisa de bom lá. E no nosso momento de transição, quando a gente não alcançou ainda aquela promessa que a gente crê, se a gente não ter os nossos olhos fixados naquele alvo, fatalmente a gente vai dar uma olhadinha por cima dos ombros, e alguma coisa lá atrás talvez possa nos seduzir. A mulher de Ló foi seduzida por tudo aquilo que ela deixava. Minha casa, as terras das campinas do Jordão, pasto lindo, verde, bom para ter o gado. Então quando eles saíam dali e iam para um lugar novo, escapando
daquela tragédia que vinha, ela não se conteve e teve que dar uma contemplada ainda naquilo que era para abrir mão. Irmãos, precisa assim aqui no nosso início de jornada, seja ele qual for, em direção a uma promessa do Senhor, que a gente saia como que quem sai da cidade, o Senhor nos ensinou, saíam das cidades e aquelas cidades que não recebiam, batiam os calçados para que nem o pó daquela cidade ficasse nos calçados deles, para que eles fossem adiante na jornada. É necessário que a gente se limpe de tudo aquilo que a gente sabe que precisa deixar para trás, porque a gente não consegue levar uma bagagem para atravessar uma porta estreita, não tem como, enrosca. E essa mulher vivia nessa condição. Mas então ela encontra esse homem que lhe diz no verso 2: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Então ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando ele pergunta para essa mulher o que tu tens em casa, ela não reconhece nada de algum valor que ela pudesse ter. A tua serva não tem nada. E nós falamos outro dia também que Deus, Ele criou todas as coisas até o 6º dia. E no 7º Ele descansou. Então tudo que tinha que ser criado, já foi criado. Mas em João 5, Jesus fala que meu Pai trabalha e eu trabalho também ainda no dia de hoje. Mas Deus não trabalha para criar coisas novas. Deus trabalha na manutenção daquilo que Ele criou. E Deus também, Ele transforma as coisas conforme a nossa fé. Nós que temos fé, se tivermos uma fé, essa fé pode trazer à existência aquilo que não existe. É isso que a palavra nos fala sobre fé. Alguma coisa que não aconteceu na nossa vida ainda, por fé nós podemos alcançar. Ela pode vir a acontecer, mas não como uma nova criação, como uma transformação do Senhor. Porque se Ele criou todas as coisas, tudo que Ele faz agora, Ele não cria mais nada, Ele faz a partir daquilo que já existe. E o profeta sabia disso e ele perguntou para ela: o que tu tens? Assim como na transformação de água em vinho, Jesus não criou um vinho, Ele fez a partir da água. Assim como na multiplicação dos pães e peixes, Jesus não criou pães e peixes, Ele fez a partir dos elementos que Ele já tinha. E Deus vai fazer alguma coisa nas nossas vidas a partir de alguma coisa que Ele já colocou em nós, e que a gente descubra que a gente carrega aquilo. Então o profeta pergunta para a mulher: o que tu tens? E ela disse: olha, de valor mesmo, não tenho nada. E às vezes a gente para, para pensar: será que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida? Será que eu posso alcançar isso? Uma promessa que parece tão maravilhosa demais para ser para nós. E a gente não reconhece na gente alguma coisa de valor que possa nos impulsionar para aquilo. E o Senhor nos pergunta: o que é que tu tens de valor? O que é que nós guardamos no nosso coração que o Senhor colocou em nós? Para que o Senhor, a partir disso, Ele consiga nos levar para uma outra condição. Existe alguma coisa guardada no nosso coração. Quando o Senhor nos fez, Ele nos fez com um propósito, Ele nos colocou as virtudes necessárias para o cumprimento daquele propósito e determinou um tempo e um local para que o propósito dele seja cumprido. O tempo é esse, nós vivemos para cumprir um propósito para a nossa geração e deixar um legado para a geração seguinte. Mas como isso? A partir do que vamos nos mover em direção ao propósito do Senhor? A partir de alguma coisa que Ele colocou em nós. Mas é necessário que a gente reconheça isso. Quando a mulher samaritana estava conversando com Jesus, no momento em que ela disse: olha, agora eu vejo que tu és profeta. Quando ela reconheceu, e ela estava conversando com ele, e ela estava diante do Senhor, do Rei dos céus e da terra, conversava com ele e não o reconhecia. E ela disse: olha, nós sabemos que o Messias há de vir. E Jesus fala: esse que vos fala, esse que fala contigo é o Messias. E quando ela reconheceu, a vida dela foi transformada. Quando ela disse: vejo que és profeta.
Sabe, tem alguma coisa que está guardada em nós, que a gente não consegue reconhecer. Mas à medida que a gente reconheça isso, vai ser uma alavanca que vai impulsionar as nossas vidas. Alguma virtude que o Senhor vai transformar para que algo de grandioso venha acontecer nas nossas vidas. Mas precisa que a gente reconheça. Precisa que a gente olhe para nós e se entenda como filho, e se entenda o que nós carregamos do Pai, porque o filho carrega o DNA do Pai. O que é do Senhor que está em mim? Qual que é a virtude que o Senhor colocou em mim, em que eu posso ser acionado nessa virtude e fazer com que o reino seja ampliado através da minha vida. É necessário, primeiro, que a gente reconheça. Quando nós passamos por alguns lugares, e esses lugares, por vezes, eles sejam dolorosos, como é o lugar do deserto que nós estamos falando agora, nós precisamos, enquanto estamos nesse lugar, além de olhar para o alvo, olhar para frente, crer na promessa do Senhor, nós precisamos nos permitir ser consolados pelo Senhor. Irmãos, assim, isso é mais importante do que a gente possa imaginar. Quando tu está nesse lugar difícil, parece que tu está sozinho. Parece que o mundo te abandonou, parece que Deus te abandonou. Sabe? E tu não vê a hora de sair dali. Mas é nesse momento que a gente precisa nos permitir ser consolados. A Bíblia nos fala no Salmo 23 que por mais que eu atravesse o vale da sombra da morte, fala que a vara e o cajado do nosso pastor, do nosso Senhor, nos consola. Nós precisamos nos permitir ser consolados. Às vezes a gente se fecha, né? Às vezes a gente se fecha, não quer ouvir ninguém, não quer falar com ninguém, e olha, só quero que esse negócio passe, e a gente cria algumas coisas para nos proteger nesse momento de dificuldade, e a gente não permite com que alguém nos ajude, e a gente fica sozinho e quer passar sozinho, como se a gente fosse um herói, né? Vou atravessar o deserto sozinho e me resolvo, né? Então é necessário, irmãos, que a gente tenha a humildade suficiente para que a gente permita alguém vir e talvez até nos apontar algum erro, talvez até nos apontar alguma direção contrária à direção que a gente está indo. Talvez alguém puder para nos dizer, olha, não faz assim, cara. Assim vai dar ruim. Tira isso da tua cabeça. Então é necessário que haja essa humildade em nós. Essa mulher, quando o profeta fala para ela, vai e pede vasilhas emprestadas. Sabe, o que eu entendo disso assim, pedir emprestado? Ela já estava numa condição de humilhação. Mas o pedir parece que nos humilha mais, né? É muito mais fácil você dar do que você receber. A gente, por vezes, pensa que é o contrário, eu prefiro ganhar. Por vezes, mas se você analisar por essa ótica, você vai ver que é mais fácil você dar do que você receber. E o dar tem algumas condições. Você pode ter muito e você vai dar para alguém, para a igreja, para alguém que precisa, fazer caridade, seja lá para onde for. Você dá porque te sobra. Você tem bastante, aquilo não vai te fazer falta. Essa é uma condição. E Deus olha para isso. Mas Deus olha de outra forma para aquele que dá sem ter. Eu não tenho, mas do quase nada que eu tenho, eu vou repartir com alguém. E Deus olha para isso também, mas olha de uma outra forma. É como a oferta do fariseu que tinha muito e dava do que lhe sobrava, e da viúva que só dava, e que dava de tudo que ela tinha, que era só 2 moedas. Mas a gente dá, às vezes é penoso. Mas se tu pedir, chega e diz, olha, cara, eu estou sem dinheiro, não tenho nada, eu preciso que, irmão, não me ajuda a pagar minha conta de luz lá, de água. Sabe, parece que é mais humilhante isso. No nosso olhar, assim, isso parece que é mais humilhante. A Bíblia nos fala de um certo homem que ele era administrador dos recursos de um outro homem que tinha posses. Então o chefe dele disse, olha, eu vou te destituir desse cargo, tu não vai mais trabalhar comigo, eu preciso que tu preste conta daquilo que tu tem. E ele pensando, cara, eu vou perder emprego. Sabe? Pedir, eu tenho vergonha.
Roubar, não posso. Vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa aqui. Pedir, tem vergonha. O pedir parece que nos coloca numa condição de humilhação. Essa mulher, o profeta falando com ela, ela já estava numa condição de humilhação. E ela chegou até o profeta, chegou até o homem de Deus, mas faltava alguma coisa ainda. Faltava ela descer um pouquinho mais. Talvez onde ela estivesse era alto demais ainda. Talvez precisasse quebrar o salto. Talvez ela precisasse descer mais um pouco. Assim como Naamã. Naamã foi até o profeta, e o profeta de Naamã era um chefe de governo. E o profeta disse: vai e te banha 7 vezes no Rio Jordão. E ele disse: não, nesse rio sujo eu não vou. Ele precisava descer um pouquinho ainda para alcançar o Senhor. Sabe, talvez precise quebrar um pouquinho mais o nosso orgulho. Talvez a gente precise abrir mão de algumas coisinhas que a gente guarda lá escondidinho no nosso coração. Talvez alguma coisa a gente não permite nem que Deus toque. Talvez às vezes a gente se ache em alguma situação. Mas é necessário descer mais um pouco. É necessário pedir emprestado, sim. E é necessário pedir emprestado não só para o meu irmão, né? Ah, meu irmão é queridão, cara, eu sei que se ele tiver, ele vai me emprestar. Não, é necessário pedir emprestado até para aquele que eu não gosto muito. Para aquele que eu acho antipático, para aquele que eu acho, esse cara que tem o nariz entupido, essa mulher aí. É necessário também. E a condição de humilhação do homem que traz a exaltação do Senhor. É necessário que a gente desça. Imagina os teus vizinhos. Se tu reclama do síndico do teu apartamento lá, se tu reclama do teu vizinho que escuta som alto na frente, se tu reclama da tua vizinha que é fofoqueira, aí chega uma hora o Senhor diz: olha, vai lá e pede uma vasilha emprestada para aquela vizinha fofoqueira. Vai lá e pede uma vasilha emprestada para aquela vizinha lá que sabe que tu jogou uma pedra no cachorro dela que vai fazer cocô no teu pátio. Vai lá e pede uma vasilha emprestada para o síndico do prédio. Aquele cara que tu xinga ele, porque ele mereceria esse xingamento. Vai lá e pede emprestado uma vasilha para ele. Porque se tu não pedir emprestado essas vasilhas, a bênção do Senhor não vai vir sobre a tua vida. Eu não tenho no que derramar. Se você não for pedir emprestado, você não tem. Se tu tivesse vasilhas, eu colocaria nas tuas, mas você não tem. E você precisa reconhecer que você não tem, que você depende do outro. E se você não reconhecer que você depende do outro, você não vai receber. Irmãos, isso nos torna corpo, irmãos. Isso nos torna um. Eu com os meus defeitos, alguém tem que suportar os meus defeitos. Lá em casa é assim. E, enfim, alguém suporta os nossos defeitos. De uma maneira ou de outra. Por necessidade, por conveniência, por amor, mas alguém suporta os nossos defeitos. A gente precisa suportar os defeitos dos outros. É só assim que a gente vai ser um. Mas é necessário que o nosso coração seja quebrado, arrancado, aquilo que ainda fica ali, aquele nosso orgulhozinho, que a gente passa a mãozinha na cabeça dele, que a gente guarda escondidinho no nosso coração, que vai nos defender. Nosso orgulho vai nos defender quando alguém tentar nos humilhar. Então essa mulher, na sua humilhação, ela vai e pede as vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. E aí o profeta diz: vai e fecha a porta, leva os teus filhos para dentro e fecha a porta depois de ti. Fecha a porta. Não te lembro de nenhum outro texto? Mateus 6, quando nos ensina sobre oração, entra no teu aposento e fecha a porta, só tu e o Senhor. Então entrou essa mulher, fechou com os seus filhos e fechou a porta. Daí ela ali no secreto com o Senhor.
aquele azeite começa a derramar, encher aquelas vasilhas. Tá, irmãos? No secreto com o Senhor. É no local da nossa oração, no nosso momento de intimidade com o Senhor, é que as nossas vasilhas vão começar a ser cheias. É todo um processo. Precisa do processo de humilhação. É necessário, faz parte do processo. Mas então, quando a gente decide assumir essa jornada, botar um selo, não, a partir daqui eu não volto mais, matar os bois, queimar o arado, ingressar na jornada, passar pelo deserto, se permitir ser humilhado, porque não é o homem que nos exalta, é o Senhor que nos exalta. E quando a gente fecha a porta, está junto do Senhor, na intimidade com o Senhor, na nossa casa, então o Senhor começa a derramar sobre as nossas vidas. Na nossa casa. Aquilo que o Senhor alcançava para os profetas, eles alcançavam para os discípulos. Tem algumas traduções da Bíblia que não fala discípulos dos profetas, fala os filhos dos profetas. Mesmo texto. Quando essa mulher entra com os seus filhos, começa a ser derramado. E ainda, mais uma, o tamanho da bênção dessa mulher seria o tamanho de vasilhas que ela tivesse. Quanto mais vasilhas iriam ser cheias. E o tamanho da nossa bênção também é o tamanho da nossa fé, a quantidade que a gente crê. Não, eu vou buscar 5 vasilhas só, acho que já está bom. Não, eu vou buscar todas as possíveis. Eu vou escolher 5, os vizinhos que eu me dou melhor. Essas 5 eu trago. Não, todas. Não sou eu quem coloca medida, é o Senhor quem coloca termo nas coisas que Ele faz. E eu preciso me submeter a elas. Então, naquela quantidade de vasilhas, quando encerrou a última, o azeite parou de ser derramado. Foi derramado numa, encheu, colocava uma parte. Derramado no outro, encheu, colocava a parte. Assim em todas elas. Quando terminou a última, a mulher disse: meu filho, traz mais uma. Ele disse: não tem mais, mãe. Então o azeite parou de ser derramado. É desse tamanho. O tamanho daquilo que nós crermos no Senhor. Quando o Senhor nos manda buscar alguma coisa, num processo de humilhação, eu digo: Senhor, eu vou. E quanto mais eu for, quanto mais eu me envolver nisso, maior é o retorno que o Senhor vai me alcançar. Irmãos, somos nós que medimos o tamanho das bênçãos da nossa vida. Somos nós que colocamos esses termos que não deveríamos colocar naquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Somos nós que impedimos o Senhor de fazer alguma coisa na nossa vida. A gente tem lido tantas frases: não, se o Senhor escreveu, então vai se cumprir. Ninguém tira aquilo que o Senhor tem preparado para mim. São mais frases motivacionais do que frases que carregam verdades, porque nós podemos sim impedir a bênção do Senhor nas nossas vidas. Não é porque o Senhor escreveu que vai se cumprir. O Senhor nos dá a possibilidade de escolhermos o caminho. Para Josué foi colocado: escolhe o caminho da vida e da morte, os dois estão postos diante de ti. E o Senhor nos deu, pelo amor dele por nós, Ele nos deu o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhermos os caminhos. E somos nós quem colocamos termos, limitações nas bênçãos e na graça que o Senhor tem para alcançar para nós. Mas a gente pode romper isso. A gente pode romper isso. Deixando com que o Senhor faça uma varredura no nosso coração, de tal forma que não fique nada incrustado nos nossos corações. Porque a gente carrega algumas coisas e quando a gente cuida delas, a gente não deixa ser removida, elas grudam em nós e a gente não consegue mais tirar. Meu filho estava fazendo um trabalho de aula sobre os animais, fazendo um trabalho sobre a baleia. Recortou uma figurinha da baleia, escreveu sobre a baleia. Eu estou lembrando que a baleia, ela é um animal que, quando ela come, ela se alimenta, se alimenta dos peixes, né? Então, alguma sobrinha daquele peixe que ela abocanhou, enfim, sempre fica ao redor, né? E tem alguns peixes que, onde a baleia vai, os peixes menores, eles vão também para comer aquela sobra de alimento da baleia. E como a baleia nada muito, esses peixes se colam, se grudam na pele, enfim, da baleia, e eles ficam como que colados, como uma espécie de parasitas ali. E onde a baleia vai, eles vão de carona, só pegando alguma coisa e se grudam nela. E alguns peixes se grudam de tal forma que eles começam a fazer parte da baleia, eles não conseguem mais sair dali, eles ficam grudados, né?
como que, né, fazendo parte, como se fosse uma verruga na baleia. E para tirar, precisa raspar, né? Precisaria raspar, precisaria arrancar aquilo. E nós carregamos algumas coisas em nós que a gente são parasitas na nossa vida, alguns costumes, alguns hábitos, enfim, e aí acaba ficando incrustado no nosso coração que a gente não consegue mais arrancar. E aquilo se alimenta daquilo que a gente se alimenta também. E está ali, e mora ali, fica ali. E se a gente decidir arrancar, vai doer, irmãos. Tem que arrancar, vai sair a pele junto, vai fazer uma ferida, vai incomodar, vai levar um tempo para curar. Mas é necessário. É necessário a gente passar por um processo de raspagem, de lixamento, sei lá eu de quê. Quando eu era pequeno, quando a gente se machucava, tinha 2 remédios que usavam. Um era mercúrio e o outro era mertiolate. Quando a mãe chegava com o mertiolate, a gente corria longe, né? Porque o mertiolate ardia. Não, passa mercúrio, mãe. Qualquer que se machucou, mãe, passa mercúrio. Porque mercúrio não ardia. Mas às vezes tinha que ser mertiolate. Às vezes precisa ser mertiolate, irmão. Se a ferida vai infeccionar, tem que ser mertiolate. E aí arde. Mas a ferida precisa ser curada. E a gente que se dispõe ou não a deixar ser curado. Mas o resultado da nossa decisão por deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, ingressar nesse caminho, mesmo seja um caminho que a transição seja dolorosa, ele nos traz um resultado maravilhoso. O último verso nos diz assim, ó, vai. O profeta dizendo para a mulher, quando todo esse processo se concluiu, as vasilhas dela estavam cheias de azeite, ela foi lá contar para o profeta. E ele disse assim, ó, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Sabe, irmãos? Quando a gente decide ingressar nessa jornada e deixar o Senhor trabalhar, quebrar nosso orgulho e trabalhar no nosso coração, uma herança maldita se quebra na nossa vida. Talvez a gente tenha algum trauma, alguma coisa que a gente carrega e que nos impede de fazer alguma coisa por uma questão do passado, uma falta de perdão, um problema familiar, ou seja o que for. Uma herança que a gente carregue. Essa herança é quebrada. Essa mulher, a herança que ela tinha, o marido dela morreu. A herança que ele deixou, uma viúva, os filhos que iam ser levados, pobreza, fome, humilhação, a dívida. Essa foi a herança que o Senhor me deixou. Uma herança maldita. Mas era um homem de Deus. Era um homem de Deus, mas deixou uma herança maldita. Sabe, ser homem de Deus, sei até que ponto isso representa sua virtude. E essa herança maldita foi quebrada. E ela foi quebrada não só naquele momento, mas o profeta disse, olha, vivei do resto. Todo o resto das suas vidas serão abençoados a partir desse momento. Acabou o deserto. Mas ele não acabou do nada, ele precisou ser atravessado. Mas a herança maldita foi quebrada. Sabe, quem sabe a gente carrega alguma coisa assim. Quem sabe a gente tenha ficado com alguma coisa que a gente não queria ficar, mas isso está em nós. Não sei se uma dívida, não sei se uma coisa no coração, não sei se um pensamento ruim, talvez uma coisa que assombre a vida, talvez uma falta de esperança. Para mim não deu certo até hoje, eu estou com não sei quantos anos, não é agora que vai dar. Eu fracassei ali, fracassei lá também. Tá? Não deu certo meu relacionamento primeiro, acho que no segundo também está meio assim, talvez não dê certo também. Sabe, heranças malditas que vêm acompanhando a nossa vida. Mas para aquele que crê na palavra do Senhor, o Senhor pode quebrar essa herança maldita no dia de hoje, nessa noite, se isso for verdade para você.
Vamos colocar de pé, por gentileza. Sabe, o encontrar em nós alguma coisa de valor. Eu estava assistindo o Jornal da Band, e eles estavam entrevistando um publicitário. Esse publicitário, ele foi Washington Oliveto, dono de uma agência de publicidade, e ele foi considerado já, deixa eu ver quantas vezes aqui, eu anotei isso. Eu assisti o noticiário e depois eu fui lá no site da Band para rever. Ele ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Cannes, que é o festival mais importante do cinema mundial. Ele foi escolhido publicitário do século. Esse cara, e ele falou uma frase seguinte, ó. O repórter perguntava para ele: mas tu é um cara de sucesso, né? Tu tem uma criatividade, essa virtude que tem. E ele respondeu o seguinte, ó. Esse cara não é cristão, sei lá eu que fé ele tem, mas ele falou o seguinte, ó. Todos nascem com talento para fazer alguma coisa na vida. Todos nascem com talento para fazer alguma coisa na vida. E são poucos os que têm a sorte de descobrir essa coisa. Quando a gente descobrir aquilo que a gente carrega, que foi o Senhor que colocou, não foi ao acaso, não verteu em nós, não foi coisa que a gente comprou com dinheiro, que a gente adquiriu, mas alguma coisa que o próprio Criador dos céus e da terra, o Senhor de todas as coisas, colocou em nós. Se a gente descobrir isso, não vai ter limite para as coisas que o Senhor pode fazer através das nossas vidas, em favor do reino, em favor nosso, em favor da nossa casa. Mas é necessário que haja uma busca para a gente descobrir isso que a gente carrega. Porque se a gente descobrir isso, vai ser mais fácil de superar essa dificuldade que a gente tem de buscar o Senhor, de ter uma intimidade com o Senhor. Vai ser mais fácil superar esses traumas que talvez a gente carregue, essas dificuldades em alcançar alguma coisa maior. Nossa oração nessa noite seja justamente essa, assim. Olhar para as virtudes que o Senhor tem colocado em nós, e que essas virtudes, através do Senhor, possa nos dar uma força, sabe, uma capacidade de superar aquelas coisas que a gente não tem conseguido superar ainda. Que o Senhor nessa noite possa quebrar alguns vínculos, né, que estão arraigados no nosso coração, esses peixes, assim como a sanguessuga que, né, retira o nosso sangue. Assim como aqueles cipós que estão em árvore, eles se alimentam da própria árvore, mas depois eles se apertam tanto que eles sufocam e eles matam a própria árvore. Tem coisa assim no nosso coração. A gente precisa fazer deixar que o Senhor faça um diagnóstico na nossa vida. Abrir o nosso coração. Confessar ao Senhor. À medida que a gente reconheça, confessar ao Senhor. Senhor, eu carrego isso. Senhor, isso está em mim. Eu não consigo resolver, Senhor, mas preciso da tua intervenção, nem que eu precise ser humilhado para isso. Nessa oração eu queria que, se essa palavra chegou no teu coração, te agarre nela. Outro dia o pastor Célio pregava aqui, ele falou uma frase, olha, uma palavra muda destino. E eu me agarrei nessa frase. Essa frase eu carrego ela comigo. E eu tenho me lembrado dessa frase. Uma palavra muda destino. E essa frase tem me alimentado. Talvez precise mudar alguma coisa na tua vida. E que seja essa noite o princípio, que essa noite haja uma decisão verdadeira no teu coração. Você pode orar assim. Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pela palavra, Senhor Deus, que é tua. E que ela é liberada, Senhor, e aquele coração que ela encontra morada, Senhor. Ela ali se estabelece, e ali tu dá o crescimento, Senhor. Porque onde a tua palavra está, existe uma verdade, Senhor.
E o lugar onde está a verdade, a mentira não se sobrepõe, Senhor. Aquela mentira que nós carregamos muitas vezes, que nós conseguimos lidar com as coisas da vida, que nós conseguimos nos resolver. Aquela mentira que nos diz que nós podemos trilhar o nosso próprio caminho, Senhor, e dar um jeitinho, talvez aqui, talvez ali, Senhor. Para que a Tua verdade venha fazer com que todas as mentiras que existem no nosso coração, elas caiam por terra nessa noite, Senhor. Pai, a palavra que foi recebida no coração nessa noite, Senhor Deus, faça com que ela cresça e vire uma árvore frondosa, Senhor, e que dê frutos nesse coração, Pai. E que essa palavra, Senhor Deus, anime uma mudança de vida, uma nova expectativa, Senhor Deus, um novo ânimo, Senhor, uma nova direção para essa vida, Pai. Pai, olha para os Teus filhos, Senhor. Olha para os Teus filhos nessa casa, nessa noite, Senhor. Senhor, é Tu quem sonda os corações, Senhor Deus. Tu sabe o que cada um está pensando, o que está sentindo nesse momento, Senhor. Tu sabe, Senhor Deus, aqueles que carregam trauma, Senhor Deus, que querem se desfazer deles, Senhor Deus, que querem arrancar, se desvincular disso, Senhor Deus, mas não tem conseguido, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, venha, Senhor Deus, como uma espátula e raspe, Senhor. Senhor Deus, larga um balde de mertiolate, Senhor Deus, sobre cada um de nós aqui nessa noite, Senhor Deus, mesmo que arda, Senhor, mas promova a cura nos nossos corações, Senhor Deus. Nós precisamos de corações curados, Senhor. Nós precisamos de uma vida transformada por Ti, Senhor. Mais tempo que nós tenhamos já ingressado numa jornada cristã, Senhor, numa vida, ainda estamos longe de chegarmos ao cumprimento das Tuas promessas, Senhor. E enquanto atravessamos essa caminhada, essa jornada, Senhor, nós precisamos da Tua presença conosco, Senhor, porque Tu és o caminho, Senhor. E o caminho, ele não é uma estrada, mas ele é uma jornada, Pai. E nós estamos passando por ela, e nós sofremos por vezes, Senhor. Nós somos angustiados por vezes, Senhor Deus, bate quase que um desespero, Senhor. A esperança às vezes parece que enfraquece, Senhor. Nós queremos essa noite depositar tudo em Ti, Senhor, tudo em Ti, porque Tu és Senhor, mas Tu também é Pai. E nós rogamos a Ti, Pai, nessa noite, que o Teu amor recaia sobre nós. Deus, que cada coração possa se sentir seguro em Ti, cada coração possa se sentir amado por Ti, sabendo que mesmo na maior dificuldade Tu estava ali presente, Senhor. E Tu espera uma ocasião nos nossos corações de arrependimento, Senhor. Espera uma tomada de posição nossa, Senhor. Pai, quando nós estamos no deserto, Senhor, nós normalmente abaixamos a nossa cabeça, Senhor. Mas nós queremos que Tu venha, Senhor Deus, e erguer a nossa cabeça nessa noite, e que a gente consiga focar no alvo, Senhor, das Tuas promessas, da alegria de estar em Ti, Senhor, naquilo que Tu tem já de antemão escrito a nosso respeito. Nós queremos entrar e viver isso, Pai, porque nós precisamos disso, Senhor. Nossa vida, Senhor Deus, vai ser incompleta se não tiver a Tua presença. Podemos ganhar o mundo inteiro, Senhor, mas não vai ser suficiente se nós não formos um contigo, Senhor. Quebra-nos nessa noite, Pai. Desmancha, Senhor Deus, o nosso coração nessa noite. Transforma a nossa vida, Pai, a partir dessa noite, Senhor. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa salvação, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada caminho, cada jornada, Senhor, de cada um aqui nessa noite, Senhor. Guarda, Pai. Guarda, Senhor, quando a noite chegar. Guarda quando a escuridão vier, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa jornada, Pai. Nós sabemos que coisas grandes e maravilhosas estão logo ali, Senhor. Logo ali, Pai. Ajuda-nos a não olharmos para trás, Senhor. Ajuda para que o nosso coração não tenha saudade do lugar de escravidão, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu me
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pega essa palavra que entrou no teu coração e faça ela se transformar numa atitude. Faça alguma coisa. Peça uma direção para o Senhor, aquilo que tem no teu coração, e dê um passo. Faça alguma coisa para colocar um selo nessa tua jornada, no passo seguinte que tu vai dar em direção ao Senhor. Não fique só na expectativa, mas transforme isso numa ação. Faça alguma coisa, que fique uma marca na tua jornada. Tá bom, irmãos? Nós temos amanhã a escola, o IAS Xará. A gente está terminando o módulo alinhamento vocacional. O pessoal que está fazendo, né, tem aprendido algumas coisas em relação a como se posicionar no reino de Deus, o que nós somos diante do Senhor e como nós podemos fazer parte do reino com aquilo que o Senhor tem colocado em nós. A gente está encerrando esse módulo, nós vamos iniciar um outro que é fim dos tempos.